Você tem um grupo minúsculo de inovadores, que é o que vocês vão ser. Ao final dessa aula, vocês já vão ser. Você vai ter um grupo enorme de copiadores e você vai ter um grupo gigantesco também de psicólogo Canva. O que é o psicólogo Canva? O psicólogo Canva é o psicólogo que ele não quer aparecer. Ele tem vergonha de aparecer. Então, ele nem copia. Por que ele não copia? Porque ele não quer aparecer. Ele tá com vergonha. É pior, entendeu? Ele nem copia. E aí, o que esse psicólogo faz? Esse psicólogo, ele abre o Instagram e ele fala assim, eu tenho que captar paciente, né? Tem que postar. Aí a pessoa, ele vai lá, abre todos os feriados que existem no país, no ano inteiro, prepara um monte de post do Canva comemorando os feriados mais aleatórios possíveis pra dia da árvore, vai lá, post dia da árvore. Dia do professor, vai, post dia do professor, faz tudo assim, sabe? E começa a postar no Instagram esses postzinhos do Canva prontos, achando que vai conseguir alguma coisa. E não vai conseguir nada aqui. E é uma quantidade obscena de pessoas que fazem esse tipo de conteúdo. Ou, até a gente pode até criar uma intersecção entre os copiadores e os psicólogos Canva, que são os psicólogos que fazem trend, que só faz trend. É o psicólogo assim, cara, ele não cria nenhum conteúdo original. Tipo assim, o conteúdo dele é só fazer trend. É ele abrir e dublar um áudio que cresceu. Ele tá se expondo, até tá aparecendo, mas ele não tá criando nenhum conteúdo original. Ele não tá mostrando nada do que da opinião dele, nada do posicionamento dele. Ele simplesmente tá pegando uma trend que viralizou, ele nem tá falando, ele tá simplesmente colocando um áudio e dublando. Um monte de psicólogo assim, que também não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, você pode até fazer trend, mas só fazer trend e só seguir esse conteúdo, você não vai conseguir nada. E aí, o post do Canva também, o psicólogo do Canva, ele tem uma coisa muito engraçada, que normalmente é aquela lógica das diquinhas, né, que ele dá. As diquinhas ali de perfil, carrossel com dicas de ansiedade, entendeu? Que não faz o menor sentido. Que é mais ou menos a mesma lógica assim. Sabe aqueles programas de TV, que eles trazem pessoas especialistas pra falarem coisas, né? Aí tá lá o programa rodando, aí o apresentador. Nós trazemos aqui um dermatologista com doutorado, PhD ferrado, que estudou em Harvard, em todas as faculdades do mundo, pra mostrar pra vocês como lidar nesse verão. O que vocês têm que fazer nesse verão? Aí chega lá o médico, dermatologista, aí ele vai lá e fala, passem protetor solar. Caramba, velho. Tipo assim, que você trouxe um doutor em dermatologia, um cara ferrado que estudou pra caramba pra falar que pra usar protetor solar, tipo, a dica mais óbvia possível, assim, sabe? E aí esses psicólogos Canva, eles são assim, 5 dicas de ansiedade, respire, das dicas mais óbvias, assim, sabe? O que é id, ego e superego, sabe? Dessas dicas mais óbvias, assim, que todo mundo já fez conteúdo sobre. Depressão não é frescura, veja 5 motivos do porquê. Esse tipo de conteúdo, assim, sabe? É conteúdo Canva. E aí a gente vai ter um quarto grupo aqui, que são os psicólogos que não estão nas CITs. Não estão nas CITs. Lembrando que a gente pode ter uma intersecção grande também aqui desses, tá? Não estão nas CITs. Por que uma intersecção grande? Porque tem um monte de psicólogo que posta uma vez e não posta mais. Um monte. E aí o que acontece? Olha só que interessante. O gráfico de produção de conteúdo é esse, mas o gráfico do dinheiro é esse. Se eu fosse fazer um gráfico do dinheiro, é isso daqui. Os inovadores, eles ganham dinheiro pra caramba. E eu consigo te provar, consigo citar nomes aqui, que eu não vou citar agora, mas nessa live eu vou citar. De pessoas que usaram a estratégia do Oceano Azul, que usaram a estratégia da Vaca Roxa e são, cara, milionários, sabe? Milionários. São pessoas que ganharam muito dinheiro. Os copiadores até conseguem ali alguma coisa ali, né? Alguns até conseguem alguma coisa. Mas a maioria não vai conseguir nada nisso daqui, entendeu? Agora, o do Canva e o que não tá na rede social, não tá nem no digital, não consegue nada. Nada mesmo, assim, nada mesmo. Então, basicamente é isso, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Uma das coisas que esse livro do Oceano, a estratégia do Oceano Azul me mostrou é que você não precisa disputar esse mercado. Você precisa reinventá-lo. Você não precisa ficar brigando por aquela quantia minúscula de potenciais pacientes, de cults que estão sendo disputados já por outros psicólogos e psicanalistas. Você não precisa disputar isso. Você não precisa tratar eles como concorrentes, falar assim, putz, vou melhorar meu trabalho para disputar esse público, porque a pessoa que gosta de psicologia é a pessoa que gosta de sociologia. Você não precisa disputar esse público. Você não precisa disputar com esses psicólogos. Você precisa reinventar o mercado. E aqui eu quero trazer pra vocês a própria citação do livro do que é o Oceano Vermelho, né? O Oceano Vermelho é a feira de rua no final do dia. Todo mundo gritando o preço, né? O Oceano Azul é aquela boutique de cafés especiais onde as pessoas pagam feliz pelo ambiente e pela experiência única. E aqui eu vou te dar exemplo. Cara, o que não falta nessa live aqui vão ser exemplos que eu vou dar pra vocês. Vamos lá, segura um pouquinho. Só preciso passar alguns conceitos ali fundamentais e a gente já vai pros exemplos. Eu vou mostrar pra vocês exemplos reais de empresas que usaram a estratégia. Por que isso importa pra um psicólogo? Porque se você for só mais um psicólogo, o paciente vai escolher pela proximidade. No Oceano Azul, você oferece algo tão único que a concorrência se torna irrelevante, entendeu? Eu gravei um vídeo esses dias falando
falando a seguinte pergunta. Psicólogo, você sabe responder por que um paciente deveria te escolher? Por que um paciente assim, vamos lá. Eu sou sua potencial paciente. Tem você e outros 5 psicólogos. Por que a melhor decisão que eu poderia tomar é escolher você como meu psicólogo? Sabe responder essa pergunta? A maioria dos psicólogos não sabem. Ou quando vão arriscar responder, é porque eu estudei muito. Porque eu tenho qualidade no meu serviço. Cara, e essa é a maior mentira que as pessoas contam. Cara, você quer saber se uma pessoa não tem diferencial e uma pessoa não pensou nisso antes? Sabe qual a resposta ela vai dar quando você perguntar isso pra ela? É que ela tem qualidade no trabalho. Todo mundo... Cara, assim, eu já trabalhei em agência de marketing antes de ter a minha agência de marketing, né? Já atendi muita gente. Você quer encontrar uma pessoa que não tem diferencial? Pergunte pra ela qual que é o diferencial dela e a resposta que ela vai te dar é a qualidade do trabalho. E normalmente não é. Não porque qualidade de trabalho não pode ser um diferencial. Pode ser, mas normalmente não é uma diferencial do trabalho. Você entende? Porque qualidade é muito subjetivo, né? É muito subjetivo. Até pra coisas objetivas se torna subjetivo quando a gente faz essa pergunta, entendeu? Ou quando fala atendimento. Ah, não, o atendimento é muito bom. Aí você vai ver o atendimento da pessoa é péssimo, entendeu? Então, você tem que saber responder o porquê o paciente tem que escolher. Se você não saber responder essa pergunta básica, você não pode reclamar que as pessoas estão querendo pagar R$30 na sua sessão. Você não pode reclamar que você não tem paciente. Nem você sabe definir o porquê que a pessoa deveria te escolher. Você entende como isso é importante? Como isso é sério? Uma pergunta tão simples, tão idiota. Por que a pessoa deveria te escolher? A maioria dos psicólogos não sabem. Não só psicólogos, a gente pode explorar pra várias outras profissões. A maioria das profissões não sabem. Você entende como uma simples pergunta, como já virou a chavinha, vai? Vamos falar a verdade, já virou a chavinha, já. Uma simples pergunta. Por que a pessoa deveria te escolher? Já virou uma chave enorme, assim. Porque se você não sabe responder essa pergunta, como eu falei antes, nem você acredita no seu trabalho, né? Vamos lá. Mas vamos continuar. Você vai saber responder essa pergunta final dessa... Quer dizer, vai saber o caminho pra responder essa pergunta, né? Vamos primeiro começar com as características do Oceano Vermelho. Lembrando que, voltando à explicação, o Oceano Vermelho é um oceano que ele tem uma alta concorrência. A gente vai mostrar as características aqui, né? O que é um Oceano Vermelho? Um Oceano Vermelho, primeiro, ele é um mercado existente. A lógica e as regras do mercado já estão estabelecidas. A lógica de você disputar o paciente cult, a lógica de você falar mais de forma mais conceitual, estudar mais livro, estudar mais sociologia, estudar mais Marx, você entender mais como o capitalismo interfere no conhecimento humano, é você brigar na lógica do mercado existente. Esse mercado já existe, você vai estar disputando com ele, entendeu? Você vai estar querendo disputar com outros psicólogos que já leram. A disputa é quem leu mais Marx, entendeu? Quem leu mais Weber, quem leu mais Lacan, quem sabe explicar melhor o conceito do Lacan, entendeu? Essa vai ser a disputa. 2. Vencer a concorrência. Você tem que fazer tudo para ganhar da concorrência. Como eu falei, você não precisa ganhar da concorrência. Você vai tornar a concorrência relevante. Você não precisa estudar mais Marx, mais Lacan do que o seu concorrente. A não ser que você seja um psicanalista lacaniano. Aí, pô, aí é seu trabalho, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer? Você não precisa trabalhar mais pra isso. Você não precisa postar mais do que o seu concorrente psicólogo pra você captar mais pacientes, entendeu? Isso você tá vencendo a concorrência. Você não precisa vencer a concorrência. Quer dizer, você precisa fazer isso no mercado, no Oceano Vermelho, né? Ponto 3, demanda existente. Você disputa a mesma demanda já existente no mercado, mesmo que ela seja pequena, que é o que acontece na psicologia. Cara, a gente vive num país... Olha só, gente, eu vou até mudar aqui, porque eu quero falar olho no olho com vocês. Nós vivemos no mercado, num país, onde 30% da população já teve o burnout. 9% da população tem ansiedade. E mais tem um monte de métrica ali que eu tenho uma pesquisa que eu fiz sobre esses dados. 8% tem depressão, é uma coisa assim. É gente pra caramba. Ano passado, bateu recorde de afastamento do trabalho por conta de ansiedade. E você não tem paciente? E você acha de verdade que a culpa é que não tem paciente? De verdade, você tá dizendo pra mim que você acredita que a culpa de você não ter paciente é que falta... É que não tem paciente pra atender. Vamos lá, não, eu vou até melhorar isso daqui. Vamos ficar só no burnout? Só no burnout. Vamos descartar os outros. Ficar só no burnout. 30% da população já teve o burnout, certo? Vamos colocar isso numa distinção geral, né? 10% dessa população tem dinheiro, desses 30%, né? 30% da população brasileira, a gente vai estar falando ali de 60 milhões de brasileiros. 10% disso, 5%. 5% disso tem dinheiro pra pagar o seu serviço. 5%. A gente tá falando aqui de, cara, 3 milhões de pessoas. Você acha de verdade, você precisa de 40 no máximo pra você fechar sua agenda. Quer dizer, no máximo, você tá trabalhando pra caramba ali, ó. Você tá, cara, tá pro business. Você tá pro trabalho, cara. Você tá ali Julius da vida. 40 pacientes, é uma, cara, absurdo. Vou colocar 30, vai. 30 pacientes. O mercado tem 3 milhões de pessoas que têm dinheiro e que precisam do seu trabalho. Ah, porque 5% é muito, coloca 1%. 1%. 600 mil pessoas. 600 mil brasileiros têm dinheiro e eles precisam do seu trabalho e você não consegue fechar um paciente de burnout? Cara, vai na Faria Lima. O quanto de pessoa burnoutada deve ser na Faria Lima? Que tem dinheiro, classe média alta, rico, e você acha de verdade que é falta de cliente, falta de paciente? Por que é falta de paciente? Porque todos os psicólogos estão disputando uma quantia minúscula de pacientes que é desse tamanho aqui, que a pessoa curte. Só que você não precisa disputar essa pessoa. Tem um mercado infinito. A psicologia é um mercado infinito no Brasil. Talvez no mundo, mas pelo menos no Brasil é infinito. Vocês entendem o tamanho do que eu estou dizendo? Vocês entendem o tamanho desse mercado? Vocês estão compreendendo tudo isso que eu tô falando? Isso parece absurdo, mas cara, é a realidade de vocês. Vamos lá, vamos para o nosso segundo
segundo ponto. Ponto 4. Compensação valor-custo. Você entra numa guerra de preço. Por que você entra numa guerra de preço? Sabe o que acontece? Você tá no mercado saturado. Nesse mercado saturado tem muitos psicólogos. E aí você cobrava R$200. Você olha você fala assim, eu preciso de mais pacientes, beleza? Aí você olha pra concorrência, a concorrência tá cobrando 170. Aí você fala, putz, 170? E se eu cobrar 150? Aí você começa a cobrar 150. Aí o outro cobra 120. Aí você cobra 100. Aí o outro cobra 80. Aí você cobra 60. E essa é uma guerra sem fim. A guerra de preços nunca vai acabar. Nunca acaba. Se você acreditar, de verdade, se você acreditar que as pessoas não estarem pagando a sua sessão é porque o preço dela tá muito alto e apenas isso, você vai falir nesse mercado. Por quê? Porque você pode cobrar R$30. Se o paciente ele não comprou mentalmente o seu trabalho, ele vai furar as sessões, ele vai ser o pior paciente possível, ele não vai fazer nada das lições de casa que você passar, ele não vai te avisar e vai sumir, ele vai ser o pior paciente. Não é questão de preço apenas. Preço é uma variável? Claro que é. Mas é uma questão dele comprar mentalmente aquilo. Se você tá cobrando R$30 no seu trabalho e você tá mostrando isso, o seu paciente acha que o seu trabalho não vale. Nem você acha que vale. Você tá cobrando 30. E aí o que acontece é que ele não valoriza a sua profissão. E ele não vai valorizar. Agora, quando você mostra pro seu paciente que o seu serviço vale 200 e ele compra essa ideia de que ele vale 230, 400, 500, R$1.000 e ele tá fazendo por 30, ele vai ser o seu melhor paciente da vida. Da vida. Mesmo que o preço que ele esteja pagando é o mesmo. Você entende? E é outra coisa. Se você ainda não acredita em mim, tem outro ponto. Você deixar o produto barato não significa que você vai conseguir mais pacientes. Para pra pensar. Você já comprou alguma coisa só porque ela é barato? Só porque é barato. Você comprou. Ninguém vai comprar uma coisa apenas porque é barato. Você vai comprar uma coisa porque ela faz sentido pra você, porque ela vai resolver o problema. E aí o preço entra a variável se você pode ou não pagar. Mas apenas por ser barato? Não, pô. Não. Você não vai comprar apenas por ser barato. Ninguém vai fazer isso. Então, por isso que não funciona apenas você abaixar seu preço. Não vai funcionar, entendeu? E aí vamos lá. Vamos pro nosso último ponto aqui, que é o baixo custo de diferenciação. Aos olhos dos seus clientes, dos pacientes, você possui pouca diferenciação do mercado. Então ele te olha como, mais do mesmo, cara. Como eu falei, como eu sempre falo, em todas as minhas lives, todas não, mas uma boa parte das minhas lives, cara, as pessoas não sabem o que o psicólogo faz. Na cabeça do seu potencial cliente, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, um constelador familiar, ir pro bar, beber com os amigos, viajar, é tudo a mesma coisa, bem-estar. Na cabeça dele é isso. Agora imagina a psicologia. Dentro da psicologia. Você acha que se ele não sabe a diferença de um psicólogo e um psiquiatra, você acha que ele vai saber a diferença de um cara da TCC de um cara da comportamental? Você acha que ele vai saber a diferença? Ele vai fazer a menor ideia. A menor ideia. Por isso que você continuar disputando esse mercado, você não vai ter diferencial. Você entende? Você pode ser o melhor psicólogo da TCC. Você pode ser o melhor psicólogo. Cara, você é o brabo da TCC. Você é a braba da aba. Seu paciente, ele não sabe disso, ele não entende isso. E ele não vai entender. Logo, você tem pouca diferenciação. Mesmo que tecnicamente você tenha muita. É pouca diferenciação ainda. Você entende? Parece engraçado ver isso, né? É sutil. Mas tudo que importa é a opinião do seu potencial paciente. Vamos lá. Agora que a gente já viu um ponto que eu queria trazer, né? Por isso que apenas estudar mais conteúdo técnico da psicologia não vai fazer você conseguir cobrar mais caro. Se você apenas estuda, se você acredita de verdade, que se você tiver uma pós-graduação, se tiver um mestrado, se tiver um doutorado, se você estudar mais, se você for um psicólogo tecnicamente melhor, você vai conseguir mais dinheiro, você está tremendamente errado. Tremendamente errado. Você pode estudar o quanto for, você pode ser um psicólogo incrível. Apenas o conteúdo técnico da psicologia não vai fazer você captar mais pacientes. Não vai fazer você ser mais bem sucedido na psicologia. Pode ser uma das variáveis, mas não vai fazer você ser mais bem sucedido na psicologia. O que eu sempre falo é que a psicologia ela não precisa apenas de parte técnica. O que ela precisa de mais urgência é marketing. Psicólogos não sabem fazer marketing. De jeito nenhum. Não sabem. O que a gente precisa é de marketing. Você entende? Precisa desses processos. E é o que a gente vai trabalhar aqui agora. Agora vamos pro que importa. Características do oceano azul. O que é esse oceano azul? Como é que eu faço isso? Como é que eu trabalho isso? Vamos lá. Ponto 1. Novos mercados. Você cria um novo mercado. Você não disputa o mercado que já existe. Você está disputando um novo, um mercado que não existe ainda. Ponto 2. Concorrência relevante. Você não precisa vencer a concorrência porque ela não existe. Ou ela é irrisória. Entendeu? Você vai conseguir... Cara, parece absurdo. Parece muita promessa sem fundamento, cara. Mas você consegue viver num mundo onde você não tem concorrência. Você acredita nisso? Você acredita de verdade que você pode viver num mundo onde você não tem concorrência? Não tem. Você não tem. Sua concorrência é irrelevante. Você acredita nisso? Parece bom demais pra ser verdade, mas é real, cara. É verdade, você pode fazer isso. Vamos lá, ponto 3. Nova demanda, você atinge novas pessoas que o mercado tradicional não encontraria. Como eu falei antes no exemplo. Cara, tem psicólogo falando pra Faria Lima? Não tem. Não tem psicólogo falando pra idoso, não tem psicólogo falando pra Red Pill, não tem psicólogo falando pra esses públicos, entendeu? O que não falta é mercado onde o psicólogo não fala. Se você ir pra esse mercado, você vai estar nadando de braçada. Você não tem concorrência. Vamos lá. Ponto 4. Quebra valor, custo, vezes custo, né? Se você não tem concorrência, o seu cliente
cliente não vai te comparar. O problema é que muitos psicólogos vêm falar pra mim, pô, como é que eu vou cobrar R$230, sendo que o paciente ele tá me comparando com um psicólogo que cobra 30 nas plataformas de R$30? Como que eu vou me destacar? Você não precisa se destacar. Você não precisa provar pra ele isso, se ele não conseguir te comparar com ele, entendeu? Se seu serviço for igual ao do de R$30, ele vai comparar. Se na cabeça do seu paciente a mesma coisa que o de 30 vai entregar, você vai entregar, aí beleza, ele vai te comparar. Se o seu serviço for diferente, se o seu marketing for diferente, não tem comparação. Não existe comparação. Vamos lá. Outro ponto aqui. Baixo custo de diferenciação. É mais barato você tá no Oceano Azul e você tem uma alta diferenciação. Mano, como assim eu vou gastar menos dinheiro? Cara, isso aqui é absurdo, cara. Por isso que eu falo, essa aula é o ouro. Essa aula eu podia estar cobrando conteúdo pago, assim, sabe? É conteúdo pago isso aqui. Podia estar cobrando caro nela. Como assim você tá me dizendo que se eu aplicar essa tal de estratégia do Oceano Azul, eu vou conseguir cobrar, eu vou conseguir ter muita diferenciação, vou me diferenciar pra caramba dos psicólogos, eu vou conseguir cobrar mais caro e eu vou ter menos custo. Vai ser mais barato pra mim. Como isso funciona, cara? Que mágica que é essa? Tá bom demais pra ser verdade. Cara, não é. Fica comigo, gente, presta atenção. Isso daqui é importante. Isso daqui, cara, isso aqui pode mudar a carreira de vocês. Isso é uma das aulas do Basicão. Vão ter outras 8. Mas só essa aula já pode mudar a carreira de vocês. Mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa, antes de a gente ir pros cases, uma coisa importante, né? Sobre o que é marketing. Eu quero que vocês entendam isso, o que é marketing. Que as pessoas não entendem. Não é óbvio o que é marketing. Não é claro como a luz do dia o que é marketing. Marketing, a gente usa de uma maneira no nosso dia a dia, né? Não sei se é comum, a gente usa marketing e publicidade como sinônimos. Eles não são. Tudo isso que eu tô falando é processo. Tudo isso que eu tô falando pra vocês é processo de marketing. Marketing está intrínseco à sua empresa. Tá intrínseco ao seu produto. Tá intrínseco ao seu serviço. Ele tá intrínseco. Ele é uma coisa que está dentro da sua empresa. E isso as pessoas não entendem. Isso é muito contra-intuitivo porque a gente usa marketing e publicidade da mesma maneira, entendeu? Presta atenção nisso que eu tô falando. Se você não entender isso daqui, provavelmente você não vai entender o restante da live. Presta atenção nisso daqui. Isso aqui é muito importante, tá? Vamos lá. Marketing é diferente de publicidade, como eu falei. A publicidade, ela é o vídeo que você vai gravar, é o anúncio que você vai fazer, é o outdoor que você vai comprar e distribuir cartãozinho. Isto é publicidade. Pensar em qual o melhor anúncio que eu vou fazer para chamar a atenção dos pacientes, publicidade. Marketing é intrínseco à sua empresa. E a gente tá pensando conceitos de marketing aqui. Vou te dar um exemplo. A Apple. A Apple, ela é uma empresa que ela não existe sem marketing. E olha só, aqui eu não tô falando de publicidade. A Apple, ela nem faz tanta publicidade assim. Quantos anúncios você viu da Apple? Você vê anúncio pra caramba da Apple? Assim, o tempo todo você vê anúncio dela, você não vê. Por que isso acontece? Por que as empresas falam que a Apple, ela é uma empresa de marketing, sendo que ela nem faz tanta publicidade assim? Por que as pessoas falam isso? Porque é intrínseco na empresa da Apple ela entregar uma solução diferente da concorrência. E a Apple não seria a Apple sem marketing. Vou te dar um exemplo. O hardware da Apple é melhor? Não, não é. Os computadores celulares da Apple não são os melhores do mercado. Ele é o mais barato? Também não é. Ele não é o melhor, ele não é o mais barato. O que mais que a Apple não é? O que mais que a gente pode pensar aqui? Ele também não é o mais acessível. Sabe o que mais ele não é? Ele também não é o mais versátil. Ele não é essas coisas. Então por que, se ele não é o produto mais barato, se ele não é o melhor produto, se ele não é o produto mais acessível, se ele não é o produto mais versátil, por que as pessoas compram iPhone, MacBook? Por que as pessoas compram esses aparelhos? Por que ela é uma empresa trilionária? Olha só uma coisa interessante. A Apple, ela não é o melhor nem o mais barato. Só que você não tem dúvidas que se você comprar um iPhone, você vai pegar um celular bom pra caramba. Você não precisa ficar pesquisando review de celular. Você não precisa ficar vendo se seu iPhone vai travar. Você não precisa ficar pensando se seu iPhone ele vai trazer vírus. Você não precisa ficar pensando nesse tipo de coisa. Porque ele não vai. Você tem certeza que ele não vai. Isso as outras marcas não dão. Isso é marketing. Uma empresa que ela te assegura. Ela fala assim, cara, você não vai ter problemas. Você vai ter um celular bom. Você não tem dúvidas disso. Talvez não seja o melhor. Mas você vai ter um celular muito bom. Topo de linha. Seu celular vai ter uma câmera muito boa. Você não precisa se preocupar. Seu celular, ele não vai ter vírus. Você não precisa se preocupar. Ele te dá essa certeza. Por quê? Porque ele é único? Porque a iPhone não dá vírus? Não. Pode ter outros celulares que não dê vírus. Vai ver os topos de linha das outras marcas. Talvez também não dê. Mas a Apple te dá essa certeza. E por ela te dar essa certeza, ele consegue cobrar mais caro. Sem contar a parte do status aqui, que a gente pode trabalhar também. Também tem essa parte, é uma parte relevante. Mas você entende que a Apple, ela trabalha numa outra lógica de mercado? Porque eu posso virar pra você e falar assim, cara, você pode comprar um MacBook, R$5.000, R$7.000, R$10.000. Ou você pode montar um notebook, montar um computador, na verdade. Montar um computador, você vai gastar uns R$4.000. Sabe montar um computador? Não sabe. Você pode tomar golpe. Você pode mandar pra assistência te dá um golpe, ela te cobrar um valor extremamente mais caro. Sabe ver as peças de computador? Você não sabe. Talvez não saiba, né? Não sei. Você às vezes é expert em computador. Sabe ver memória RAM? Sabe ver placa de vídeo? Você sabe essas coisas? Você vai se despender o seu trabalho, o seu tempo pra ver essas coisas e aprender a montar um computador? Ou você prefere pegar um pronto que você tem certeza que não vai dar problema? Você entende? Isso é marketing. Isso é posicionamento. E o que a gente vai estar trabalhando ali também é marketing. É esse tipo é nessa linha que a gente tá trabalhando. É nessa esfera que a gente tá trabalhando. São coisas intrínsecas à sua empresa. Não tem como. É
impossível você tirar o marketing da Apple. É impossível. Se você tira o marketing da Apple, a Apple não existe. Ela fale. Ela vai se tornar commodity. Ela vai começar a vender peça de celular, peça de notebook. Assim como tem 1 milhão de vendedores assim, revendedores assim. Você entende? E a gente pode pensar em vários exemplos desse, né? Mas vamos pegar exemplos mais palpáveis aqui. Eu quero pegar alguns cases aqui que eu quero que... Cara, isso aqui é bom demais, cara. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui no TikTok. No TikTok não dá a opção, tá vendo? Vou deixar aqui assim. Vamos lá. Exemplo 1. Eu quero contar um case pra vocês do mercado de vinhos da empresa Yellowtail e a inserção dela, criando um mercado com o Oceano Azul, usando a estratégia do Oceano Azul, pra ela dominar o mercado de vinhos. É isso que eu vou mostrar pra vocês. Né? E aqui eu quero pintar um cenário. Fazer uma comparação do mercado de vinhos dos Estados Unidos, que é um oceano vermelho, com o mercado da psicologia. Ah, isso aqui era pra eu falar. Tem mais anotações aqui, eu tô começando a fazer isso, não é tão legal. Mas beleza, isso aqui é minha anotação aqui pra eu falar. O mercado de vinhos dos Estados Unidos, ele é um oceano vermelho, assim como o mercado da psicologia agora. Eu quero mostrar uma coisa muito engraçada, muito interessante pra vocês. Vocês já viram vinhos mercado? Deixa eu pesquisar aqui. Eu quero mostrar uma imagem pra vocês bem interessante. Calma aí, deixa eu fazer a pesquisa aqui, minha gente. Isso daqui eu quero mostrar pra vocês. Isso daqui é bom demais, cara. Isso daqui eu quero mostrar pra vocês. Vocês já... Quando vocês vão no mercado, vocês veem essa prateleira aqui, né? Vocês veem uma prateleira dessa assim, ó. Quem se diferencia aí? É tudo igual, cara. É tudo igual. É a mesma coisa. É idêntico. É meio... É igual. Você não sabe pra onde você olha. Você não sabe qual você vê. Não tem nenhum diferente ali. São todos iguais. As mesmas garrafas. É tudo igual. Você tem essa sensação quando você vai no mercado? Vocês têm essa sensação de que, cara, quando vocês estão vendo o mercado de vinho, quando vocês estão vendo ali na seção de vinho, vocês não sabem pra onde olhar, cara, porque é tudo igual, cara. Só que tem um vinho que custa R$50 e outro custa R$2.000. Pô, mas é igual, cara. E aqui eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Outra coisa interessante aqui, né? Eu ia preparar uma imagem pra fazer isso daqui, mas eu não consegui, tá, minha gente? Então eu peço mil perdões, mas não vai ter problema. Olha só que engraçado. Se eu abrir aqui no TikTok e pesquisar por psicóloga, olha o que eu vou encontrar. Olha regras que eu decidi. Olha a estética, olha o óculos, olha a roupa, olha o cenário, olha o formato do vídeo. Cuida, eu sou psicóloga. Mas vamos lá. Regras. Tô devendo. Você não tem. É igual. Onde eu tava? Infelizmente, você vai. Cara, todas se vestem igual. É um pouco impressionante. Todas se vestem igual. E eu tô aqui, cara, eu tô assim, só scrollando aqui, gente. Todas se vestem igual. Todas se portam igual. Falam igual. O cenário é igual. As roupas são iguais. Cara, o do óculos, de verdade, eu tirei um monte de print. Assim, eu fui scrollando e fui tirando print das psicólogas, assim, cara. É o mesmo óculos. Cara, aquele óculos que ele é oval assim, cara, é o mesmo. Pesquisem aí. Psicóloga no TikTok. É igual. Você vê, tipo, o mercado de vinho lá, que a gente tava vendo, ele é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa, é todo mundo igual. Que é muito parecido com esse case que eu vou mostrar pra vocês, né? Vamos lá, eu vou ler um pedaço do livro aqui pra vocês. Eu separei aqui um pedaço pra gente lermos juntas, pra vocês verem como esse livro ele é bom. E leiam ele depois, tá? Esse livro é bom demais. No caso da indústria vinícola americana, ao aplicar essas 4 ações lógicas vigentes e ao examinar as alternativas e os não clientes, a Casella Vines criou a Yellowtail, um vinho cujo perfil estratégico desgarrou-se da concorrência e bravou um oceano azul. Em vez de oferecer vinho como vinho, a Casella criou uma bebida social acessível a todos, apressadores, cervejas, coquetéis e outras bebidas. Olha só, o que a Yellowtail fez? Olha só que interessante. Tava aquele cenário, né? A pessoa ia na gôndola e ela vê um monte de vinho lá. Os vinhos todos iguais. Todos iguais, os vinhos, cara, exatamente iguais. Trabalhar o mercado de vinhos é complicado. Por quê? Porque é um mercado tradicional. Ou seja, as pessoas que compram vinhos são apreciadores. Tem uma alta barreira das pessoas novas começarem a apreciar vinhos, né? Você já sentiu aquele desconforto, aquele medo, aquele receio de começar a experimentar vinho e, tipo, ser julgado por alguém que é mais experiente? Você tem essa barreira nos vinhos, né? Em outras bebidas, talvez você não tenha. Talvez ali em whisky e tal, mas, por exemplo, cerveja, vodka, você não vai ter esse tipo de coisa, né? Não só isso, mas você vai ter um mercado que ele é dominado por marcas velhas. Marcas consolidadas no mercado, marcas que têm muita tradição, é dominado por esse mercado. Aí você vai ter outro problema, a iniciação. No caso, como as pessoas começam a tomar vinhos, né? Segundo problema, a aparência, entendeu? Então, como eu falei, eu mostrei pra vocês, todos os vinhos são iguais. Por quê? Porque se consolidou no mercado de vinhos que um vinho bom é um vinho onde ele tem aquela embalagem, aquele rótulo, né? Simples, com o brasão ali da casa de vinho, com o nome X e a data. Bem simples. Se consolidou dessa maneira. Todo mundo começou a achar que dessa maneira é a melhor maneira de fazer rótulo. É a melhor maneira de você apresentar um vinho. Só que quando as pessoas começam a... Quando a primeira empresa fez dessa maneira e deu certo, todas as outras copiaram e começaram a fazer o rótulo da mesma maneira. E aí você vê o mercado de vinhos, a seção de vinhos do mercado, como todos os vinhos muito parecidos. Por quê? Porque deu certo. Quando uma pessoa vai começar a entrar no mercado de vinhos, ela vai encarar nesse mercado. O que ela vai fazer? Ela vai falar, putz, eu vou trabalhar com o que tá funcionando, né? Vou fazer um rótulo assim, vou tentar trabalhar, vou tentar ser mais tradicional, eu vou tentar trabalhar com os apreciadores de vinhos.
tentar impressioná-los. Isso aqui é um excelente oceano vermelho, um terrível oceano vermelho. Por quê? Porque praticamente você vai estar trabalhando com um mercado, em que, assim, a concorrência é altíssima. Como você se destaca nesse mercado? Sem cobrar um valor absurdo. Também, como você faz isso? Como você disputa esses apreciadores? Porque é isso que a pessoa pensa, é óbvio. O que a Yellowtail fez? A Yellowtail falou o seguinte: bom, aqui a gente vai ter os apreciadores de vinhos, que eles estão dentro de um grupo enorme de consumidores de bebidas alcoólicas. Por que eu preciso trabalhar com esse público, sendo que eu posso trabalhar com todo esse daqui? Por que eu preciso fazer um monte de vinho, que nem as empresas fazem, pra dar um monte de opção pra pessoa, onde ela vai ficar perdida, sendo que eu posso fazer um caminho fácil? Comece por aqui, esse é o primeiro vinho que você tem que tomar. Por que eu preciso fazer um monte de vinhos e confundir a pessoa? Por que eu preciso ter a mesma aparência, o mesmo rótulo, sendo que eu posso me diferenciar? E aí, essa empresa soltou a Yellowtail, que é esse vinho aqui. Caramba. Que é esse vinho aqui. Olha o rótulo do vinho, como é que é. Talvez hoje isso não seja tão absurdo, só que isso aqui é um caso de 2003, onde ainda mais isso acontecia. Quando você olhava a seção de vinhos, todas elas com o mesmo rótulo, a mesma garrafa, tudo termos extremamente difíceis, tudo caro pra caramba, você não sabe por onde começar, surge uma dessa, que ele tá falando: ei, você que tá querendo começar a tomar vinho, comece com a gente. Você começa em qual? Nesse daqui. Ele é barato, você precisa tomar só esse daqui. Ele vai ser gostoso, porque ele vai ser mais doce, né? Você não vai precisar ficar fingindo que você gosta de vinho enquanto tá amarrando sua boca. É isso, experimenta. Essa empresa, eu vou mostrar aqui, deixa eu voltar aqui, que eu quero mostrar o resultado dessa empreitada delas, né? Em 2 anos, a Yellowtail, essa bebida social irreverente, desapontou como a marca mais rápida, de mais rápido crescimento na história da indústria vinícola, australiana e americana, além de destacar-se como o vinho mais importado pelos Estados Unidos, ultrapassando os vinhos franceses e italianos. Em agosto de 2003, era o vinho tinto mais vendido dos Estados Unidos, superando os rótulos californianos. Mais ou menos, na mesma época, a média de vendas anuais da Yellowtail girava em torno de 4,5 milhões de caixas. E olha só que engraçado, não só ela conseguiu ser irreverente ao mercado e trabalhar um mercado que nenhum das pessoas que estavam ali no mercado de vinho conseguiram ver. Por quê? Porque elas estavam querendo jogar a lógica do mercado. Chegou a Yellowtail e falou: cara, eu não preciso disputar essas regras. Eu não preciso fazer esse rótulo, eu não preciso vender pra esse público. Eu posso fazer a coisa do meu jeito, eu posso fazer a coisa diferente. E eles fizeram e estouraram de vender. E não só estouraram de vender, como tiveram um custo baixíssimo pra isso. Porque enquanto as empresas precisavam ter um monte de tipos de vinhos diferentes, um monte de tipos de uvas diferentes pra conseguir fazer vinhos introdutórios diferentes, vinhos especiais diferentes e fazer uma coletânea enorme de vinhos, que isso é um custo logístico absurdo e extremamente caro pra você rodar isso daqui, a Yellowtail fez um vinho, depois lançou o segundo. Ela diminuiu o custo de uma operação que era milionária pra vender um vinho. Ela diminuiu o custo dela pra caramba, estourou de vender e se tornou uma das marcas referências no mercado. Agora, a pessoa que tá no Oceano Vermelho, se você tivesse que entrar agora nesse mercado de vinhos, provavelmente a sua cabeça seria: eu preciso ter um rótulo mais bonito, seguindo os mesmos padrões, eu preciso ter uma garrafa mais bonita, seguindo os padrões, eu preciso agradar ao máximo o paladar exigente dos degustadores, dos sommeliers, e o máximo de variedade possível que eu tiver melhor. E aí você se sentir mal, porque tem uma empresa enorme, com um sistema absurdo, com uma cadeia logística absurda, com um monte de vinho, e você não tem. E aí você tentar melhorar a qualidade, aí você colocar um vinho melhor, tentar atingir mais ainda, agradar mais ainda o público sommelier. Já que você pode ter só uma vinícola só, você pode fazer alguns poucos vinhos, algumas poucas variedades de vinhos, né? Você tenta fazer essas variedades, só que você tenta atingir o público sommelier. Sommelier? Não sei como é que é. Isso é disputar o Oceano Vermelho. Faça que nem a Yellowtail. A Yellowtail quebrou as regras do mercado. Teve um custo muito menor e um lucro muito maior. Entendeu? Vamos lá, vamos voltar. Esse é só um dos exemplos que eu trouxe pra vocês. Uma das histórias, tá? Isso daqui é a prova de que o mercado da psicologia é igualzinho ao mercado de vinhos. É igualzinho o mercado de vinhos. Como eu falei, a estética das psicólogas não é exatamente igual. Não dá pra fazer um paralelo com essa sessão de vinhos. É tudo igual, cara. E aí o psicólogo que tá começando... Deixa eu colocar em tela cheia porque eu quero ter um papo sério com vocês. O psicólogo que tá começando, ele olha essas psicólogas que são bonitas. Tipo assim, nenhuma crítica à estética, assim, questão de beleza. A estética é bonita. Mas tô falando que é igual. É tudo igual. Mas é bonito, beleza, é legal. A psicóloga que tá começando agora, ela se sente mal por não ter estética da psicóloga que já é famosinha. E aí você tenta disputar o mercado, tenta passar sua concorrência, você tenta disputar o Oceano Vermelho. É o que você faz, você pensa assim, ó: ah, não, pra eu ser uma psicóloga boa, eu preciso ter uma clínica aesthetic. Aí eu vou lá e compro
o verde musgo pra colocar pra dar esse ambiente tranquilo que as outras psicólogas têm? E se eu comprar o óculos arredondado, oval, que as psicólogas têm com ele marronzinho, que me passa uma estética também mais clean? Que funciona, porque se a outra tem, eu também tenho que fazer assim, né? A maneira de vende, que vende, né? É a estética de psicólogo, né? E se eu vestir umas roupas iguais aos outros psicólogos, se eu vestir aquelas roupas também bem, sei lá, clean, aesthetic, etc. E aí na estética você começa a disputar no Oceano Vermelho. E aí você começa a pensar, não, porque a psicóloga faz isso, e se eu estudar mais na psicologia, e aí eu vou conseguir ser melhor do que as outras psicólogas. E aí você, quando você vê, você tá lendo 57 livros de psicologia, e você não conseguindo transformar isso em dinheiro. E é isso. E você consegue cobrar mais caro. Porque a aparência é igual, o seu trabalho é igual, o seu produto é igual, o seu serviço é igual, é tudo igual. Você tenta disputar um mercado, que é um mercado que ele já tem concorrência, pra você disputar um público minúsculo de pessoas. Você não vai conseguir. Quer dizer, você pode até conseguir, mas como eu falei, é um oceano vermelho, a chance de você falhar é muito alta. Esse vídeo que você assistiu é um corte de uma das lives que acontecem toda segunda-feira às 7 horas, onde a gente fala exclusivamente de marketing para psicólogos. Para você assistir a aula completa, clica no primeiro link aqui embaixo. E se ela não estiver disponível, é porque a aula foi retirada do ar. Sinto muito, mas você só vai ficar com esse conteúdo. Para você não perder os próximos conteúdos e você não perder o ouro do ouro que eu entrego aqui nesse canal, se inscreva nele e ative o sininho para toda vez que acontecer uma live, você estar por dentro, porque muitas das lives ficam no ar por apenas 7 dias. Então não perca essa oportunidade, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo, porque aqui eu só entrego o ouro do ouro de marketing